Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estarmos mais uma vez aqui para partilharmos sobre o conhecimento da nossa Santa Igreja, do Magistério e aprofundarmos na devoção à Virgem Maria no decorrer da história da nossa Igreja. Hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre o Papa Pio X, São Pio X. Eu me chamo Júlio César de Maria, sou membro consagrado na Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus e hoje estarei aqui para partilharmos juntos sobre esse grande santo da nossa Igreja. Mas antes de iniciarmos esse momento, gostaria de convidar você que me assiste para que possamos juntos fazer uma oração entregando esse momento, pedindo a intercessão do Espírito Santo e da Virgem Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Então, vamos iniciar nossa partilha sobre este grande santo da Igreja, São Pio X, que vamos ver qual a sua importância também na devoção à Virgem Maria e a propagação dessa devoção como meio de chegar na forma mais perfeita a Jesus Cristo, aqui, assim como nos ensina São Luís de Montfort, nosso baluarte da consagração à Virgem Maria. Então, vamos conhecer um pouquinho da história de São Pio X. Nós vamos ver o seu nascimento inicialmente, que foi no dia 2 de junho de 1835. Ele vivia de uma família numerosa, que vivia na roça, um pequeno vilarejo, na cidade onde hoje é Treviso, na Itália. E era uma família bastante numerosa, que vivia na zona rural, eram 10 filhos, e ele era o segundo filho dessa grande família. O seu nome de batismo era José Melchior Sarto. E ele era uma criança, um adolescente, que se destacava pela sua inteligência, pelo seu desejo de conhecer mais a Deus, pela sua religiosidade. Ele era reconhecido como um jovem de grande capacidade intelectual, apesar de viver em um meio afastado das grandes cidades naquela época. E no seu percurso, na sua história, São Pio X, então José, ele estudava latim com um padre que atuava na sua região, que atuava na sua aldeia, e fazia missões com esse padre, que indicou ele a seguir os estudos no seminário. Ele entrou muito jovem no seminário naquela época, e se ordenou padre, foi ordenado sacerdote da Igreja de Cristo, quando tinha apenas 23 anos. Foi um padre muito jovem. E na sua humildade peculiar que ele tinha, ele se definia como um pobre pároco da roça. Era aquele padre que estava muito próximo do povo, que vivia a sua simplicidade, vivia a sua humildade, não era feito a grandes retoques, a grandes sofisticações, mas era um padre do povo, era um padre que estava perto das suas ovelhas e do seu rebanho. E na sua vida sacerdotal, o então padre José Sarto, ele se destacou no seu ministério, pela essa sua atuação junto ao povo, pela sua também capacidade de sua inteligência, o seu conhecimento da igreja, o seu buscar mais conhecimento. E ele teve a ascensão na igreja se tornando bispo. No ano de 1878, bispo dessa região de Treviso, quando tinha 43 anos. E após se tornar bispo, na cidade que ele atuava, de Mantuan, também, que era a arquidiocese na época, a diocese que ficava a sua região, ele se tornou, pouco tempo depois, cardeal. Foi criado cardeal pelo então Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII que seria o seu antecessor. A gente vai ver aqui um pouco no curso da história que o Papa Leão XIII foi quem tornou cardeal o seu sucessor, que viria a ser São Pio X. E também nessa sua passagem, enquanto padre, enquanto bispo, as pessoas ao seu redor já viam aquele futuro Papa com traços de santidade, e o chamavam de José Santo. Ele era tão humilde que ele fazia uma pequena brincadeira quando as pessoas o chamavam de santo. Ele dizia que tinham falado errado seu sobrenome, que era José Sarto, seu nome de batismo, e quando as pessoas chamavam ele de José Santo, ele brincava dizendo que as pessoas estavam dizendo o seu sobrenome errado, na sua grande humildade de um grande sacerdote.
Então, com a morte de Leão XIII, né, como nós falamos, que ocorreu no dia 20 de julho de 1903, os cardeais, né, se reuniram no conclave, que é aquela reunião que acontece sempre que um papa, renuncia ou morre, né, e deixa a vaga da Cátedra de São Pedro vazia. Então, os cardeais se reuniram no dia 20 de julho de 1903 e, após algumas votações que ocorreram em segredo, no dia 4 de agosto de 1903, foi apresentado ao mundo o cardeal Sarto, eleito como o Papa da nossa Santa Igreja. E ele escolheu como seu nome, né, seu nome de Papa, Pio X, em homenagem, né, aos seus predecessores, né, em especial Pio IX, que foi aquele que proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, que a gente vai ver durante esse curso, durante as próximas formações. E o seu lema papal, né, o seu lema escolhido, foi o de restaurar todas as coisas em Cristo. Ele foi um Papa, São Pio X, a gente vai ver aqui nos próximos slides, que viu muito a questão de reestruturação interna da Igreja, né, da realização dos sacramentos, da questão organizacional da Igreja, dos materiais do magistério da Igreja, dos ensinamentos. Então, o seu lema ele colocou bem em prática nas suas ações que vieram se suceder nos anos seguintes. E entre as suas principais marcas do pontificado, ele foi um Papa que seguiu a sua vida humilde, né, modéstia, de atenção à organização da Igreja, promovendo importantes renovações, né, na história da Igreja. Ele foi um Papa reconhecido por promover muitas renovações, restaurações da Igreja. Quais seriam essas que a gente pode destacar, né, nessa nossa breve formação? Uma delas era o incentivo à comunhão diária dos fiéis. Naquela época, no século XIX, né, os fiéis leigos não eram tão incentivados à comunhão além das missas no domingo. Eles eram uma vez a semana apenas a Sagrada Comunhão. Então o Papa autorizava e incentivava que as pessoas buscassem mais vezes, né, até mesmo diariamente a comunhão. Também autorizou que as crianças, né, até então, em média com 10, 12 anos, que podiam fazer a primeira Eucaristia. Ele antecipou para 7 anos, né, que era a idade que as crianças já tinham razão, já tinham um primeiro entendimento sobre Jesus Cristo, então poderiam receber o sacramento da Eucaristia a partir dos 7 anos. Ele também desenvolveu a propagação da Mariologia, né, do conhecimento da Virgem Maria, dentro do contexto de renovar todas as coisas em Cristo. Né, ele via a íntima união entre a Virgem Maria e o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que ele escreveu até um documento que nós vamos partilhar em um outro momento, né, a carta encíclica Ad Dienio Letissimo, que falava justamente sobre os 50 anos do dogma da Imaculada Conceição. Ele escreveu esse documento no ano de 1904, quando se completaria o cinquentenário da proclamação do dogma da Virgem Maria Imaculada Conceição. Além disso, né, tivemos alguns outros destaques do pontificado de Pio X. Ele foi um Papa que combateu muito o relativismo, o modernismo, né, aquela invasão de inversão de valores que estava ocorrendo na Igreja no início do século XX, com colocações que colocavam em xeque a verdade, a autoridade do Papa. Então ele afrontou muito essas realidades. Ele também trabalhou no magistério da Igreja com a renovação do breviário, né, o livro de orações dos sacerdotes, começou a estruturar o Código do Direito Canônico, né, que são as regras jurídicas da nossa Igreja que temos hoje. O Catecismo também fez uma nova edição do Catecismo da Igreja Católica. E na sua vida, né, na sua fama de santidade que ele tinha, foram relatados alguns episódios de cura, como por exemplo de um adolescente paralítico que teria se curado ao chegar perto dele em uma audiência, também de uma religiosa que tinha tuberculose, que pediu para que o Papa rezasse por ela. E outros dois fatos marcantes, né, no seu pontificado também. Ele previu a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu justamente no ano do seu último ano do pontificado, como também foi o Papa que criou a Diocese de Natal. Né? Nós aqui, a nossa sede da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus está na Arquidiocese de Natal, mas até 1909 a Diocese de Natal não existia, era anexa à da Paraíba. Mas a partir de 1909, né, com um documento assinado pelo Papa Pio X, foi desmembrada e criada a Diocese de Natal, né, que temos hoje como arquidiocese. E por fim, chegando ao final dessa nossa breve formação, falar um pouquinho sobre a morte e a canonização de São Pio X.
No dia 15 de agosto de 1914, dia da Assunção da Virgem Maria, ele foi acometido de uma grave doença, vindo a falecer poucos dias depois, no dia 20 de agosto de 1914. E em seu testamento havia uma mensagem que descreveu muito como foi a sua vida, na profunda humildade como a Virgem Maria. Ele escreveu: nasci pobre, vivi pobre e desejo morrer pobre. Logo após a sua morte, a sua fama de santidade se espalhou pelo mundo, né? Vindo a ser beatificado no ano de 1952 e 2 anos depois, 1954, quando se completava o centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, Pio X foi elevado à honra de santo, e a sua festa litúrgica é celebrada anualmente no dia 21 de agosto. São Pio X, rogai por nós.